Olá, tudo bem? Um bom dia a todos que estão nos acompanhando e que nos acompanhará depois na rede do Sinasef, nas redes sociais. Estamos iniciando mais um debate, mais uma live, né? Discutindo as questões mais necessárias e importantes para esse período que nós estamos vivendo, que é um período de isolamento social e que demonstra que a luta não para, não pode parar. Mesmo em casa, no isolamento, nós continuamos aí fazendo todo um movimento. E hoje nós vamos estar fazendo um debate de grande importância para todos nós, né? O tema da nossa live é qual o futuro da educação pública e da rede federal de ensino. Bom, é um tema bastante amplo que se desdobra aí na vida, sobretudo na vida de todos nós, né? E, enfim, para esse debate, né? E já quero saudar de início aí o companheiro Ítalo Cavalcante, que é o nosso intérprete de Libras, né? Que é o companheiro que é responsável por fazer a nossa live ter um alcance muito maior ainda, né? E mais qualificado. E em nome dele eu vou saudar todos os intérpretes de Libras que têm atuado muito de forma bastante qualitativa nas lives, tá? Estamos aguardando mais um intérprete aqui para entrar também. Em nome dele eu saudo a todos. E apresentar já de início, né, quem vai falar primeiro, né? Estabelecer assim. O companheiro Adroaldo Almeida, professor de História do campus São Luís, do Instituto Federal do Maranhão. Companheiro, doutor Adroaldo, pesquisador, né? Um grande camarada, seja bem-vindo, tá? Obrigado, Mãe. Ok. E também saudar aí e já dar as boas-vindas ao companheiro William Carvalho, ex-dirigente nacional, ex-coordenador geral do Sinasef e atual, né, gestor, diretor do campus São Cristóvão do Colégio Pedro II, né? Um militante, vou falar aqui, William, antigo da nossa luta aí, do nosso sindicato, do Sinasef. E quero saudar aqui também a chegada agora, nesse momento, da companheira Tawane Ellen, que também fará aí o trabalho na interpretação da nossa live, levando um alcance maior, né, para todos nós. Eu peço a todos já de cara que quem está aí chegando, né, que participe dos chats, né, e possa dar um ok lá para a gente, para ter um maior alcance, e que possa compartilhar também nas redes sociais. Então, nesse momento, a gente começa o debate, né? Qual o futuro da educação pública e da rede federal de ensino? E aí, nessa saudação inicial, eu queria já chamar o companheiro Adroaldo, né, o professor Adroaldo, para já estar falando sobre isso e fazendo as suas considerações iniciais, né? Adroaldo, dentro dessa perspectiva do futuro, tanto da educação pública, no futuro da rede federal de ensino, que nós tanto lutamos por ela, né? Que é uma grande conquista da sociedade brasileira. Qual o projeto do governo Bolsonaro para a educação e, em particular, para a rede federal de ensino? Com você, companheiro. Obrigado, Magno. Bom dia. Antes de tudo, eu quero agradecer aqui pelo convite, bastante oportuno, inclusive, para o momento que a gente vive no cenário nacional, e em particular aqui no Maranhão. Agradecer também a presença do professor William, agradecer também pelos nossos intérpretes, né, o Ítalo e a Tawane, e, sobretudo, pela presença aí também dos companheiros e companheiras aí de todo o Brasil, e, em particular, aqui do meu estado, o Maranhão. Sendo direto ao ponto, sem tergiversar de maneira alguma em relação a ele, nós temos um governo que não tem projeto. Eu acho que isso está claro, não somente para as diversas áreas, educação, saúde, economia, enfim. Se existe um projeto nesse governo,
é dele, enfim, no que diz respeito à educação, é de precarizar cada vez mais a educação dentro do nosso país. E existe, de fato, um movimento em relação a isso. Então, e ele não começa de agora, diga-se de passagem. Nós temos um corte orçamentário cada vez maior em torno da educação brasileira. Esses cortes têm atingido não somente questões relacionadas ao investimento, no que diz respeito à infraestrutura de diversos campi, tanto de universidades federais quanto dos institutos federais, mas, sobretudo, eles também têm atingido questões relacionadas ao próprio custeio, manutenção, por exemplo, desses campi. Então, a gente passa por situações extremamente complicadas, como, por exemplo, de cortes de energia dentro do SCAMP, questões relacionadas à segurança. Eu mesmo trabalho dentro de um campus, que é uma antiga escola agrícola, né, uma antiga escola agrotécnica, e dentro de uma região rural de São Luís. E ela pede por uma segurança ainda maior, por conta dessa extensão territorial que tem. Mas a gente tem sofrido, e por demais, essas questões do corte orçamentário que implicam, inclusive, na própria salvaguarda de vidas de estudantes e de servidores ali dentro. Então, uma das coisas que me ocorre agora, primeiramente, pensar é isto. Assim, há uma falta de cuidado, e mais do que isso, de responsabilidade do governo em relação à educação no Brasil, em relação aos institutos e universidades federais desse país. Agora, ocorre também uma outra situação, e que me parece um tanto clara, principalmente agora nesse período de pandemia que a gente vive, que é a perspectiva de realmente precarizar para poder privatizar essas instituições de ensino. Há um claro movimento nesse sentido. E a gente observa isso à medida que se desqualifica, por exemplo, o trabalho de servidores, tanto de técnicos quanto de docentes. Isso é observado também quando se desqualifica aquilo que é produzido no interior dessas instituições, sejam os institutos federais, sejam as universidades. E é curioso porque, ao longo desse período todo da história brasileira, a gente sabe muito bem, e não é nenhuma ilação, não é nenhuma elucubração tirada do nada, a gente percebe muito bem que o que se desenvolve de pesquisa, tanto pesquisa básica quanto pesquisa aplicada dentro desse país, está vinculada diretamente aos institutos federais e às universidades federais. São as instituições públicas desse país que têm desenvolvido, sobretudo, pesquisas, tanto básica quanto aplicada. E é curioso que essas mesmas instituições sejam objeto de desqualificação por parte desse governo. E isso também não é de agora, mas se acentua cada vez mais nesse instante. Então, me parece que quando o governo aponta, inclusive para projetos como, por exemplo, o Futuri, é na perspectiva mesmo do vire-se. Assim, a gente coloca uma responsabilidade enorme, inclusive na captação de recursos, sobre essas universidades, sobre os institutos federais. Então, é sabido que durante várias décadas, tanto os institutos federais, as antigas escolas técnicas federais, Cefetes, enfim, assim como as universidades, têm se virado ao longo das décadas para poder desenvolver pesquisa de ponta. A realidade é bem essa. A despeito da qualidade, da estrutura que nos é concedida aí diante do governo, a despeito da precariedade com que alguns pesquisadores lidam constantemente com seus laboratórios, a despeito de tudo isto, ainda se tem oferecido um ensino de qualidade, ainda se tem oferecido pesquisas que têm promovido o desenvolvimento, inclusive de algumas cidades, como, por exemplo, dentro do meu próprio estado. Então, a gente tem, inclusive, pela presença desses institutos federais, reorganizado ali algumas destas cidades. Então, penso que, nesse sentido, se há um projeto, e me parece muito claro, por parte desse governo, é de fato, acentuar as questões que nos atingem no que diz respeito à precarização da infraestrutura, a precarização do trabalho, tanto de docentes quanto de técnicos, enfim, de fato, não fazer mais existir isto, uma vez que a gente tem uma situação
muito importante do ponto de vista da organização social, inclusive, da vida dessas pessoas, onde se tem a presença desses institutos federais. Ele reorganiza, inclusive, promove, inclusive, a emancipação de indivíduos. E à medida que a gente promove a emancipação de indivíduos, à medida que a gente promove o despertar de consciências, isso, claro, vai de encontro, vai na contramão de um governo que quer, pelo contrário, manobrar, manipular, negar, inclusive, a própria ciência, como está claro aí na maneira como lida atualmente com a pandemia. Então, me parece, se há um projeto, o projeto é esse, é de precarização realmente do nosso trabalho enfim, de levar abaixo, né, aquilo que foi conquistado com bastante luta por parte de trabalhadores e trabalhadoras desse país. Bom, muito bom essa parte inicial aí, companheiro Droaldo. Eu acho que você fez uma análise bastante profunda, né, dessa questão colocada aí. E eu já passo direto ao companheiro William Carvalho, e aí eu vou estar tirando o companheiro Ítalo, tá? Para substituir pela Tawane, que é a nossa companheira intérprete também. Só um pouquinho aqui. A companheira chegando, daí eu substituo. Você manteve o Ítalo continua na tela. William, por gentileza, companheiro, faça a sua abordagem. É muito difícil falar sobre as questões do governo Bolsonaro, porque, primeiro, acho que a gente não deve ridicularizar esse governo como se ele fosse, de fato, uma pantomima. Ele não é. É um governo perigoso, é um governo que, do meu ponto de vista, acirra as questões ideológicas pelo que tem de pior, né? É um governo fascista, efetivamente, com características fascistas, e é um governo perigoso nesse sentido, porque traz de parte da nossa sociedade, de parte da população brasileira, o que tem de mais atrasado e o que tem de pior em relação às relações, vou ser redundante, sobre as relações em nosso país, as relações entre os setores, entre os estados, entre as estruturas, entre as instituições, enfim. É um governo bastante complicado, que não pode ser ridicularizado na sua análise. Agora, não tem como falar da educação sem falar do que foi a educação desde que o governo Bolsonaro começou. É um governo que até agora não teve ministro da educação. Ele teve figuras que passaram, que estabelecem o comprometimento da gestão no país em relação ao projeto de educação, cria uma série de dificuldades para as nossas instituições, para a nossa rede em especial, e foi um governo que se pautou o tempo inteiro por ações, né, pontuais, ações que não delinearam efetivamente qual o projeto de educação esse governo tem. A gente sabe qual o projeto que ele tem para o país em relação à sua política ideológica, em relação às suas defesas. O que a gente pode traduzir de intenção de projeto com essas ações pontuais, muito o Adroaldo já falou, mas nós podemos dizer que é o fim da política de cotas, a necessidade da intervenção nas instituições através de nomeação dos seus dirigentes, ignorando e tentando retirar de cena o processo de indicação via eleição, que estava dado desde os governos do PT. Foram 12 anos em que a gente acostumou a, de fato, ter uma autonomia da gestão institucional do ponto de vista de projetos, por mais que alguns se atrelassem o tempo inteiro ao Ministério e à política dos governos do PT, a gente tinha uma autonomia para trabalhar, a gente tinha uma autonomia efetiva para construir as coisas, e ultimamente o que a gente tem feito é responder aos ataques, responder às insinuações, responder às agressões, o tempo inteiro durante todos esses ministros que passaram. Nós tivemos o Vélez, que eu não vou nem comentar, né? Era uma figura bastante pitoresca. Nós tivemos aí o Weintraub, né?
vai para algum lugar, graças a Deus já foi. Esse com ataques mais diretos à nossa rede, com questões pontuais bastante fortes. E agora tivemos o último ministro que era uma inverdade desde o seu currículo, né? Então, agora vai entrar um outro aí que, pelo menos, tem a gestão no Paraná, vai conseguir juntar Lé com Cré, mas o problema é que é o Lé com Cré que a gente não gostaria de ver na educação pública brasileira. Aí os ataques se ampliarão, porque eles vão ter, inclusive, um pouco mais de nexo, né? E a gente tem que se preparar para o que vem por aí. É um governo que saiu de uma secretaria estadual, municipal, não me lembro bem, saiu do município de Curitiba ou do estado do Paraná, acredito que seja estado, e a gente vai ter que ter cuidado, né? Porque já está dado que a intenção do governo é não ter a política de cotas, a intenção do governo é levar o financiamento privado, retirar cada vez mais o financiamento público. A intenção do governo é acabar com o processo de democratização das instituições. A intenção do governo, clara, e aí eu não sei se consegue avançar, porque eu acho que não cabe mais, é a militarização das redes estaduais, onde se aceita. Infelizmente, alguns governos, inclusive até ditos mais progressistas, aceitaram. E eu não sei se isso se estende também para a rede federal. Acho que não, porque a estrutura já está dada e dificilmente alguém assumiria essa estrutura no lugar do que está posto, a não ser com um processo de tentativa de financiarização dessa rede com capital privado, né? Retirando mais investimentos do Estado, e aí, obviamente, com o tempo, vai tomando corpo, vai tomando conta da situação. Agora, o que a gente tem de política de Estado para a educação brasileira, não tem política, né? A gente só tem as instituições funcionando a pleno vapor porque a legislação prevê um mínimo de autonomia. A gente está demonstrando aí que, mesmo contrariando o governo em relação à política contra essa pandemia, contra o vírus, em relação à pandemia, a gente vê muitas vezes as instituições se sobressaindo aí, as universidades fundamentalmente produzindo questões importantes para serem aproveitadas pelo governo, a própria Fiocruz, que tem um pé na saúde, um pé na ciência, no Ministério da Ciência e Tecnologia, também tem a sua intervenção direta na educação. Nós temos os institutos federais que estão produzindo muita coisa também relacionada à ajuda humanitária, à solidariedade com a sociedade brasileira. Enfim, a gente não pode esperar nada desse governo em relação à educação, a não ser a nossa sobrevivência, combater o que esse governo tenha contra nós e efetivar um processo claro de enfrentamento e garantia do que a gente avançou até agora. Não podemos recuar 1 milímetro. Eu trabalho há 35 anos na rede, já passei por 7 ou 8 presidentes da República. E eu nunca vi, nem no governo Temer, no governo golpista, que eu não considero um governo, eu nunca vi tanta coisa negativa contra a educação num governo só. Por mais que não tenha projeto claro. Mas são ataques diretos, efetivos. Desde produção de maconha nas universidades que ele acusa, até mesmo, sabe, acusar os profissionais da educação de tentativa de doutrinação, sabe, de doutrinação ideológica. A gente sabe que na nossa rede o que tem mais é diferenças ideológicas, diferenças de entendimento de sociedade, tanto que as eleições são super concorridas exatamente porque existem projetos distintos, até de sociedade, que muitas vezes são levados para dentro da disputa, dentro da universidade, dentro das escolas dos institutos federais. No Colégio Pedro II, nós nunca tivemos uma eleição sem candidaturas diferentes e projetos diferentes. E é isso que transforma a instituição cada vez mais forte, porque a convivência com quem pensa diferente é importante. E aí acusar os profissionais de tentativa de doutrinação é, inclusive, de respeitar a inteligência dos nossos estudantes e das nossas estudantes. Enfim, é muito difícil falar qual é o projeto que o governo Bolsonaro tem para a educação, porque nem ele sabe. Eu sei qual é o projeto que ele tem em relação à sociedade. É um projeto totalmente distinto do que nós tínhamos antes, inclusive distinto dos liberais que nós tínhamos antes também. É um governo que é totalmente ultraliberal na economia, não se sabe se é porque o Guedes é ultraliberal, e aí o Bolsonaro acompanha, né? Tudo é o Guedes, mas, ao mesmo tempo, ele é totalmente conservador e atrasado em outras questões
em direção à direita mesmo, à direita conservadora, reacionária, sabe? Fazendo acusações em relação a questões sociais que a gente já ultrapassou no nosso país, ou seja, a gente recua quase para os anos 20, 30, né? Eu não sou historiador, mas é um recuo ainda maior do que na questão econômica. Então, eu não sei, eu não sei como responder isso, a não ser essas questões pontuais que nos acenam com uma direção confusa, né? Do ponto de vista do financiamento liberal e do ponto de vista pedagógico, estrutural, como disse o companheiro aí, de ataques aos direitos, de ataque àquilo que a gente já avançou na sociedade. E aí você vê, não dá nem para identificar o governo Bolsonaro com o governo Temer. O governo Temer tinha uma lógica, né? O governo Bolsonaro não tem muita lógica em relação à sua composição, em relação à sua política de Estado para alguns setores. E no caso especial da educação, há muita confusão, mas uma confusão maldita, uma confusão muito, muito feia, uma confusão que nos remete a muita luta mais adiante. E eu acho que é isso que a gente vai continuar fazendo, como a gente já vem fazendo. Nós não vamos recuar um passo. Lá no Colégio Pedro II, desde o movimento sindical até mesmo os gestores, nós não vamos recuar um passo nos avanços que nós já tivemos. E aí é isso. A gente não pode recuar e continuar enfrentando. A cada período eleger os nossos representantes, fazer com que esses representantes tenham compromisso com os nossos programas, nossos que eu digo da comunidade escolar, da comunidade acadêmica, enfim, garantir cada vez mais democracia, transparência e solidariedade entre os participantes da comunidade acadêmica, independente da sua visão de escola, da sua visão de universidade, no caso do Adroaldo. É isso. É isso, né? Poxa, interessante esse primeiro momento. Acho que fez uma profunda análise, né? Nessa conjuntura que estamos aí basicamente de 2016 para cá, com o golpe que culminou nessa tragédia que o William coloca aí com o governo Temer, passando por ele, e agora o governo Bolsonaro de 2018, que ressuscita e traz à tona aqueles monstros, né, da sociedade que estavam submersos, chafurdando no fim da história, no lodo da história. E eles pequeno comentário, Magno. Sim. Um pequeno comentário. Espero que muita gente da esquerda brasileira coloque a cabecinha no travesseiro e pense. Porque lá atrás disse que era tudo igual. Aí eu pergunto, é tudo igual mesmo? Só essa pergunta que eu deixo no ar para as pessoas botarem a cabecinha no travesseiro e pensarem direitinho. E ela deve mexer com muita gente, né? Com algumas pessoas aí. Enfim, esse lodo da história veio à tona e a gente vai ter que, infelizmente, Adroaldo, o Renato Feder, ele é hoje empossado ministro. Não, mãe, minha coisa. Barbaridade, né? O William tinha já anunciado aí na fala, e a educação hoje ela está entre a ala olavista, militar e dos negócios da educação. Então, um grande balcão de negócio a partir de agora. E vamos ver, vamos ter que resistir ao massacre que Feder fez lá no estado do Paraná, como secretário estadual de educação. Companheiro da PP, sindicato, meu sindicato, que eu militei muito lá, morei muito tempo em Curitiba, fizemos grandes lutas. E a PP Sindicato não se rendeu a ele, e nós, do Sinasef, não vamos nos render. Essa transmissão tem como tema, né, qual o futuro da educação pública e da rede federal de ensino. Eu peço que vocês, todos que estão aí no chat, compartilhem nas redes sociais, participe do nosso chat, dê lá um joinha, né, para que a gente possa ter alcance importante, porque é um tema de grande relevância. Eu quero só lembrar, antes de chamar o companheiro Adroaldo de novo, que hoje, às 19 horas, nós vamos transmitir o Sextou do Sinasef, né, que é um evento, uma live musical, ainda nesse clima de festividades juninas e julinas, né, que na Bahia, por exemplo, onde eu moro nesse momento, acredito que no Maranhão foi tudo virtual, né, devido a esse isolamento social. Então, teremos Pacheco e o Bando Farinha de Guerra, tocando o legítimo forró pé de serra,
às 19 horas aqui nas redes do Sinasef Nacional. Dizer que uma banda, um companheiro aqui de Amargosa, próximo da onde eu moro aqui, no Recôncavo Baiano. Maravilha, então todos convidados. E aí eu quero dizer rapidamente, para chamar o Adroaldo, que a gente tem muita participação aqui, viu? Muita participação. Vicente, Júnior, Michele, Sônia Adão, Saulo Pinto, Tiago Frazão, Michele Pinto, Rai Castro, Juan Botelho, o companheiro Olímpia, também estou com saudade muito, companheira Olímpia, Vicente Jussier novamente, Sônia Adão, Regilaine, Ari, Rai Castro, Iana Passarinho, Vicente novamente aí ativo na rede, muito importante as colocações, né? O canal Democracia participando, Maria Ribamar e vários companheiros, né? A gente vai, na medida do possível, colocando as mensagens aqui. Então, Adroaldo, para a gente dar sequência às nossas análises, reflexões sobre o futuro da rede e da educação pública, Bolsonaro, bom, uma vez mexendo com isso aí, né, falando dele, vamos retomar essa questão, fazer uma análise aí. Ele tem nomeado interventores nas instituições federais. Uma cíntia democracia, autonomia, né? Como podemos reagir a esses ataques que ferem a autonomia pedagógica e administrativa, e a autonomia administrativa das instituições? Lembrando que isso tudo é constitucional, né? A autonomia. Quer dizer, ele vem sempre investindo contra a democracia e a autonomia das instituições, seja pedagógica ou administrativa. Só lembrando rápido da medida provisória 914, que foi para o Congresso e caducou devido a uma manobra importante que a bancada em defesa das instituições públicas fizeram, da educação pública, e acabando deixar caducar essa medida provisória, né, que interferia no processo eleitoral. E não satisfeito, Bolsonaro envia novamente ao Congresso Nacional uma outra medida provisória, 979, que de pronto os parlamentares devolveram, mostrando que com a educação o respeito tem que ser levado à máxima. Então, Adroaldo, como é que a gente pode abordar essa questão, né, dessas nomeações de interventores nas instituições federais e esses ataques à autonomia pedagógica e administrativa das instituições? Por gentileza, companheiro. Tá bom. Eu como cacuete de historiador, eu preciso, primeiramente, assim, fazer um recorte aqui para quem, principalmente, está nos vendo. O William tocou num ponto que eu acho que também ele é muito caro para a gente e precisa ser lembrado mesmo. Houve lá atrás uma confusão, se proposital, se ingênua ou se, enfim, de má fé, mas houve algo lá atrás em que colocou todo mundo dentro do mesmo balaio. E aí, acho que foi isso, inclusive, ensejou a determinadas manifestações que alimentaram, inclusive, direto ou indiretamente, a narrativa do golpe. A narrativa do golpe, não, o golpe. Depois foi feita toda uma construção sobre isto. Mas por que eu estou chamando a atenção nisso e concordando com o William? É porque não se pode dizer, de maneira alguma, que a gente teve governos lá atrás tal qual, assim, ao Temer ou ao próprio Bolsonaro. E, dito de outra maneira, o que o governo do PT fez, no que diz respeito às questões da educação, em certa medida, avançaram e muito, sobretudo no que diz respeito às questões democráticas, no interior dessas instituições. Isso está posto, não é uma invenção aqui de Adroaldo, isso está posto. Vamos fazer uma comparação entre os processos eleitorais que ocorrem no interior das universidades federais e no interior dos institutos federais. Eu vou tomar como exemplo o Instituto Federal do Maranhão e a Universidade Federal do Maranhão. O processo eleitoral dentro de uma Universidade Federal do Maranhão ocorre por meio de uma lista tríplice. E todo o processo, ele dá um maior peso aos docentes. Então, você tem, na proporcionalidade dos votos, você tem um peso de 70% ao voto de docentes. Os outros 30%, você tem uma divisão,
15% para os discentes e 15% para os técnicos administrativos. Fica muito claro, portanto, assim, o valor, né, o peso deste voto docente em relação aos outros segmentos. É muito difícil, inclusive, ganhar um processo eleitoral dessa maneira, inclusive com o voto de estudantes e de técnicos concentrados em torno de uma determinada candidatura. Fica muito difícil. E, além disso, tem um outro detalhe, é de que você tem uma lista tríplice. E essa lista tríplice, novamente tomando o exemplo aqui da Universidade Federal do Maranhão, você tem o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Mas o Conselho Superior da Universidade, ele pode reverter essa ordem. Quem ficou em segundo pode ir para primeiro, quem estava em primeiro pode ir para terceiro. O Conselho Superior tem autonomia para fazê-lo. Mas ainda tem um outro detalhe, que é você levar essa lista para homologação do ministro da Educação e presidente da República. E, nesse ponto, é perfeitamente legal que o presidente possa fazer escolha de qualquer um dessa lista, porque, afinal de contas, é uma consulta e ali o presidente e o ministro da Educação têm a autoridade para poder definir no interior dessa lista quem é o seu preferido a assumir a condição de reitor. Mas a lei de 2009, de criação dos institutos federais, fez uma coisa importantíssima no avanço dessas conquistas democráticas no interior das instituições federais de ensino em nosso país, que se sintetiza na máxima do quem ganhou, levou. O primeiro ponto é este aí. Não existe lista tríplice. Então, dentro desse processo, quem ganha, leva. Pode vir em primeiro lugar, o primeiro colocado, este nome é o que subirá, portanto, para Brasília, para homologação por parte do presidente da República. Então, está dado isso daí. Outra coisa importante nesse processo, me parece muito mais democrático do que no interior das universidades, é que ele é paritário. Então, você tem uma paridade aí entre os segmentos. 1/3 proporcional de peso a docentes, 1/3 para técnicos administrativos, 1/3 a discentes. Então, primeiramente, a gente precisa lembrar disso, de uma distinção que existe em processos eleitorais no interior das instituições federais de ensino em nosso país. E houve uma conquista importantíssima ali em 2009 a respeito disso, que é garantir o reconhecimento das escolhas democráticas no interior dessas instituições federais de ensino. Isso foi uma grande conquista. Isso permitiu, portanto, de que essas escolhas pela comunidade fossem, portanto, levadas a sério. Isso é republicanismo. Isso é republicanismo. Então, nesse ponto, eu acho que não há confusão quando se olha para aquilo que foi um avanço dentro do governo lá do PT em 2009, no que diz respeito à conquista e respeito das escolhas democráticas de uma instituição. Agora, me ocorre o seguinte: quando nós temos claramente, em 2018, um candidato que está não somente flertando, ele apoia diretamente a ditadura neste país. Claramente, não há o que se tergiversar em relação a isso, em absoluto. Nós tivemos ali um deputado federal manifestando-se claramente em favor de um antigo torturador. Então, ali não se entendia o que estava acontecendo. Quem que seria esse futuro presidente? O que ele faria ao ocupar esse cargo? Então, assim, para mim era óbvio que haveria ataques brutais contra todos os espaços democráticos no interior das nossas instituições, claramente. E não à toa o que nós tivemos desde o momento em que Bolsonaro se tornou presidente da República. Posições antidemocráticas, o tempo todo. Então, desde o início do seu governo, lá em 2019, no ano passado, a gente começou a ter intervenções, no momento inicial, às universidades federais. Então, se, num primeiro momento, se escolhe ali no interior da lista tríplice, teve um caso, se eu não me engano, lá na Universidade Federal do Jequitinhonha, que o quarto colocado foi nomeado, ele nem estava dentro da lista tríplice, mas o quarto colocado acabou sendo nomeado. Antes disso, a gente teve a situação de escolhas
de terceiro colocado dentro da Universidade do Triângulo Mineiro, enfim, recentemente também interventor no Cefet, do Rio de Janeiro, e agora, mais recentemente ainda, a intervenção nos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, lá do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina. Assim, mas isso é coerente com esse governo. Esse governo é isto, ele é antidemocrático. Então, me parece que, não sei qual foi a confusão na cabeça das pessoas, inclusive de, talvez, colegas nossos servidores, alguns deles, que, inclusive, apostaram no governo de Bolsonaro e agora estejam se surpreendendo com o governo que é antidemocrático e que não quer dar escolhas e autonomia no interior das instituições. Nós estamos agora mesmo no Instituto Federal do Maranhão, no meio de um processo eleitoral. E veja só como é que a situação é complicada. Nós viemos de 2 medidas provisórias. Uma primeira medida provisória, lá no final de dezembro, inclusive fiz um artigo a respeito disso, era o presente de Natal de Bolsonaro aos institutos federais. Então, a clara tentativa de tornar ali a lista tríplice, não mais eleição para os diretores de campo, somente para os reitores, e por meio da lista tríplice, aí o processo de definição e homologação aí dos candidatos eleitos. Então, numa clara tentativa por parte do governo Bolsonaro de definir aí, de maneira legal, inclusive, quem seria os reitores dessas instituições. E, logo, dentro dessa medida provisória, não haveria eleição para diretores, uma vez que o próprio reitor é que definia isso. Também é importante de ser dito, porque demonstra muito bem o aparelhamento por parte do governo Bolsonaro em relação a essas instituições. Eu defino o reitor e o reitor, no efeito dominó, vai definindo ali os diretores de campo. É engraçado, porque a gente viu vários se assanharem no sentido de que, opa, é por aqui agora que eu entro para me tornar diretor de um campus, enfim. Não nos iludamos, nós temos diversos colegas bolsonaristas e flertaram com o bolsonarismo e, em certa medida, silenciaram, calaram, no momento que era necessário fazer o enfrentamento dessa primeira medida provisória. Quando essa medida provisória caducou, para nossa felicidade, diga-se de passagem, porque me pareceu, dentro daquele cenário, que ela seria aprovada. Ela seria aprovada porque era interesse também por parte de alguns segmentos do parlamento brasileiro, por parte de alguns segmentos aí dentro das estruturas de poder, de que era mais fácil, assim, fazer o controle sobre essas instituições que minimamente tinham aí autonomia. Mas aí, quando a gente vem para a situação da medida provisória, que mostra a cara de uma vez por todas desse governo e que diz não vai ter mais eleição. Quem define agora o reitor, os diretores, é o próprio governo. Acabou. Então, quando vem isso, felizmente, nós tivemos uma reação estupenda, corajosa, por parte das comunidades acadêmicas Brasil afora. Aqui no Maranhão, em particular, houve um movimento de mobilização, de debate, reflexões, inclusive em diversas lives, inclusive com presença de alguns parlamentares favoráveis aí à nossa luta, e nesse ponto nós conseguimos ali ter uma pressão nacional sobre o governo para a retirada dessa medida provisória envolvendo STF, Congresso Nacional, enfim, de tal maneira que ela foi devolvida, né, para Bolsonaro, para o governo federal. Então, nesse ponto, nós voltamos ali à lei de 2009. Então, me parece, de maneira muito clara aí, Magno, que não há outra saída que não passe pela luta e mobilização de trabalhadores, trabalhadoras, de estudantes. Nesse ponto, está claro que a nossa luta diária aqui é para minimamente garantir espaços democráticos dentro deste país, minimamente. Então, a gente tem lutado constantemente, não somente contra uma pandemia, mas a gente tem lutado diariamente aqui para garantir liberdades duramente conquistadas ao longo dessas décadas e ao tempo todo ameaçadas.
Não há outra maneira que fazê-lo que não seja pela mobilização de luta aí de trabalhadores e trabalhadoras. Penso particularmente que essa de fato, é a forma da gente fazer o enfrentamento a esse governo. Ele está aí para isso. Ele está aí para não garantir liberdades democráticas, ele está aí para ferir a autonomia dessas instituições, porque sabe o quanto é complicado manobrar, se impor em relação a essas instituições quando elas pensam e criticam a situação do próprio país. Enfim, desculpem ter me alongado um pouco aí nas reflexões. Não, que nada. Eu acho que são temas que a gente acaba tendo que desenvolver mesmo, né? E, William, companheiro, você, né, que é um dos, como eu falei na apresentação, dos antigos aí na rede federal e no sindicato, no Sinasef Nacional, é ex-coordenador do Sinasef, sempre esteve na militância, e eu quero lembrar aqui, dentre outros companheiros, Saulo Pinto, lá do Maranhão, dentre outros, né? Não vou citar nomes, senão acabo deixando alguém de fora, e aí é injusto. Dizer que você teve na luta, na construção desse Instituto Federal, na construção enfim, daquelas conquistas sindicais que versavam, que sempre foram sinônimos de autonomia e em busca da democratização das nossas instituições. Como é ver essa questão aí essa nomeação de interventores e esses ataques a essa construção, essas conquistas da luta, né, que é a democratização dos IFES e a garantia das autonomias, tanto da cátedra, né, do ensino pedagógico como administrativo? Por gentileza. É importante retomar, né? Até para diferenciar um pouco, né? O pessoal que diz que é igual. Assim que o Lula assumiu, ele baixou o decreto, né? Garantindo na nossa rede a nomeação do mais votado. Não tinha lei nenhuma, não tinha nada. O que a gente tinha era uma rede de Cefetes oriundos do governo Fernando Henrique, né? Muitos têm estrutura para serem Cefetes e tal. E tínhamos uma trajetória em algumas escolas da luta por eleições diretas e nomeação do mais votado. Nós tivemos enfrentamento durante a ditadura militar lá do pessoal lá de Santa Catarina. A Sônia Ambraão está aí para não me deixar mentir, está aí assistindo a live. Nós tivemos uma série de escolas e universidades que se mobilizaram naquele período. E aí, retomando 2003 em diante, nós passamos a ter um processo dado dentro da nossa rede e eu acredito que só avançou. E é em nome desse avanço que hoje é intolerável para a comunidade escolar aceitar qualquer retrocesso nesse sentido. Os parlamentares sabem disso. Eles sabem o comprometimento que seria para eles acabar com esse processo dentro das escolas. Infelizmente, nas universidades, nós ainda não avançamos para isso. Aí o Adroaldo depois pode até responder melhor essa pergunta. Se tem a ver com o comportamento da comunidade acadêmica, se tem a ver com essa lógica do docente ter privilégio sobre os outros segmentos, e aí não há interesse em mudar isso. E aí isso acaba se voltando em algum momento, como está se voltando hoje. Os Cefetes, por exemplo, não quiseram se transformar em institutos federais, através da sua autonomia. Estão passando esse sufoco agora de nomeação de interventores. Nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, qualquer recuo no processo de democratização das instituições. Está provado que a gestão melhora, está provado que as instituições melhoraram o seu desempenho, nunca foi tão importante, nunca foi tão eficiente o desempenho das escolas federais, por mais que a gente sempre tivesse tido um desempenho acima da média. Nos últimos 10 anos, essa média se ampliou, o ensino dos institutos melhorou, não atrasou, ou seja, é a comprovação de que o discurso de que as eleições privilegiam setores, que as eleições estabelecem processos políticos para dentro das escolas não é verdade. Os gestores acabam se comprometendo com um projeto de todos, não é um projeto só do indivíduo ou de quem está no assento do Ministério da Educação, nas secretarias. É fundamental a gente entender que esse retrocesso não vai acontecer. Para mim, tem a mesma relação quando o pessoal fala, não, é porque pode ter um golpe. Faça o golpe.
Tente o golpe. Tente o golpe militar. Toda hora vem essa ameaça. Faça. Nós vamos saber lutar contra isso. Nós não aceitamos mais qualquer possibilidade de golpe militar no nosso país. Eu não tenho medo de ninguém de farda. Até porque, se der golpe, a gente vai ter que correr atrás. Assim como outros correram atrás anteriormente. Demorou 20 e poucos anos, mas as pessoas reverteram o quadro. Não vai demorar tanto tempo, não. A gente vai enfrentar isso. Ninguém tem que ter medo de ameaças. Eu não tenho medo de ameaças. Ninguém pode ter medo de ameaças. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa democracia. Pelo menos é para ser uma democracia. E nós temos que buscar que essa democracia seja plena. Quem atacar essa democracia é nosso inimigo. E nós temos que tratar assim. Da mesma forma, são dentro das escolas. Quem achar que pode ser interventor, a comunidade tem que responder no mesmo nível. Não vai administrar direito a escola, porque nós não vamos seguir autoritarismo de ninguém. É preciso que as pessoas entendam que tem conselhos superiores instituídos, tem direitos que têm que ser preservados, e nós vamos lutar por esses direitos. Os 50 milhões, os 48 milhões, seja lá quantos milhões de votos votaram no Bolsonaro, não são donos do país. Eles ganharam uma eleição, assim como o PT ganhou a eleição e não era dono do país também. Eu era dirigente sindical, fiz todas as greves, com exceção de uma, né? A de 2015. Foi a greve furada, né? A greve a antessala do golpe. Nós sempre lutamos e nós vamos continuar lutando, até porque esse é um pressuposto de quem defende a democracia. Nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, que alguém se ache dono de alguma coisa. Não tem dono, não tem rei, não tem, sabe? É palácio, mas não é para rei. É palácio porque é o nome. É muito claro isso. Nós não podemos temer nada. Porque se a gente for para temer alguma coisa, é melhor ir embora. É melhor pegar, sabe, os paninhos, como diz aí no interior, os paninhos de bunda e ir embora. Porque senão, não vale a pena. Eu não me subordino a essa lógica. Sabe por que eu não me subordino? Porque eu fui forjado numa sociedade mais democrática. Eu fui forjado aprendendo que eu tenho direito e tenho que respeitar os outros, mas tenho direitos que precisam ser respeitados. E o nosso direito de democracia alcançado nas escolas não pode ser aviltado porque chegou alguém no poder que acha que pode. Não botou isso lá no programa, que ia acabar com as eleições nas escolas. Por mais que tenha falado um monte de absurdos, isso não estava no programa. Não foi votado isso pelo eleitor que votou. Tanto é que a maioria apoia as escolas, a maioria da sociedade nos apoia. Sabe que é mentirosa essa falácia, essas falácias que são colocadas aí, de que nós doutrinamos os alunos, de que nós somos... Eu sou socialista, na minha concepção, mas a maioria da escola não é. Tem muita gente divergindo dentro das escolas. E a democracia pressupõe o respeito à escolha do mais votado. A democracia pressupõe não ter interventor. Interventor é quando tem irregularidades, é quando tem roubo. Aí tem que ter interventor, porque aí o cara é o dirigente máximo, ele precisa ser afastado mesmo até para a gente ter a retomada de um processo legal dentro das escolas. Eu não tenho problema nenhum com intervenção, desde que seja baseado na legislação e desde que seja para impedir que alguém se aproprie da instituição para o seu benefício próprio. Enfim, eu espero, eu não estou acompanhando isso muito de perto, espero que as comunidades dos Cefetes façam a sua luta, não aceitem passivamente. Porque no Pedro II nós não aceitaríamos. No Pedro II, eu não sou do movimento sindical, mas com certeza as lideranças sindicais iriam encaminhar a luta lá. Tenho certeza disso. E olha que eu não tenho um acordo com todo mundo no movimento sindical. Certo? É muito claro. Eu acabei, no ano passado, eu fui eleito com 300 votos, mesmo sendo gestor, fui o mais votado para ser representante dos técnicos administrativos. E a minha luta dentro do Conselho Superior é fazer com que os dirigentes e o próprio reitor entendam que é fundamental que as escolhas se deem coletivamente das coisas que nós vamos fazer na escola. Que os processos e os projetos ocorram dentro das escolas. É fundamental isso. E nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, qualquer recuo. E é bom que todo mundo saiba, o novo ministro,
o atual presidente, o próximo que virá, os parlamentares, que nós não vamos recuar. Nós avançamos, nós prestamos um excelente serviço à comunidade, à sociedade, reconhecido no país. Está claro que no meio da pandemia, se não fossem as universidades, não fossem as instituições públicas, esse país ainda estaria em situação pior do que está. O convênio, como por exemplo agora da vacina, que veio para a Fiocruz, só veio para a Fiocruz porque é a Fiocruz. Eles não fariam convênio com qualquer um. Não é assim que funciona. Há uma respeitabilidade que precisa ser preservada, que precisa ser respeitada por todos. E é preciso dizer que esse respeito é exigido por nós. Nós temos direito a esse respeito. Além de sermos cidadãos, nós fazemos a nossa parte. As nossas escolas são as melhores escolas do país. As universidades públicas são as melhores universidades que existem no país. É bom que se diga isso. O Colégio Pedro II, por ano, é procurado por dezenas de milhares de famílias. E muitas delas votaram no Bolsonaro. E por que elas procuram a gente? Porque nós somos esquerdistas, esquerdopatas, esquerdo não sei o quê, gaysistas, como eles procuram dizer? Não. Eles procuram a gente porque a gente faz nosso serviço direito. Eles procuram a gente porque os filhos deles saem educados de lá plenamente para buscarem o seu futuro. Entendeu? Para irem para as universidades públicas, a maioria dos nossos estudantes passa no primeiro vestibular que faz. Nas notas do Enem, eu sou antigo, né? Tinha vestibular ainda. Nas notas do Enem. Então é por isso que a gente tem o direito de exigir que o que a gente conquistou não foi avanço. Nós não podemos recuar. Enfim, eu queria já dizer que eu vou ter que sair. Porque já são 11 horas, Magno. Eu tenho uma nova reunião. Se a minha reunião acabar mais rápido, eu prometo que tento voltar. Eu vou desligar meu vídeo e meu fone. E se eu voltar da minha reunião e ainda tiver vocês aqui, eu entro para dar pitaco de novo. Eu peço desculpas, mas eu sou diretor administrativo, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava presencialmente. É live atrás de live, entendeu? E aí eu abri um espaço na minha agenda aí de 1 hora, porque o Sinasef e o Sindicop lá no Rio de Janeiro são coisas caras para mim. Eu me construí foi na luta. Eu até fico com vontade de voltar algum dia, porque isso aí vira uma cachaça para a gente, né? Então, é muito bom estar, às vezes, contribuindo para o debate. Mas eu vou ter que sair porque tem uma reunião. Eu estava desligando meu alarme aqui, porque era exatamente o que estava tocando, e aí já estou atrasado. Beleza, vou começar William. Uma outra live agora, a live de trabalho efetivo, porque a gente não parou, tá? Só para dizer para o pessoal que mesmo na pandemia, nós não viramos vagabundo, como alguns dizem, não. Nós continuamos trabalhando. A escola só não está tendo aula porque nós temos respeito às vidas. E a gente não pode trazer alunos para a escola, que aí nós vamos virar polo de distribuição de Covid. Não é uma gripezinha, não. É algo muito sério que pega um percentual de 6 a 10% da população, e 6 a 10% de 220 milhões é muita gente que estaria morrendo. Só para concluir mesmo minha fala, eu queria desejar a continuidade a Adroaldo. Felicidade no seu projeto futuro, espero que dê certo. E aí eu queria só dizer o seguinte: nós temos que defender as nossas instituições, e defender as nossas instituições é defender os avanços democráticos do país. Nós fazemos parte desses avanços democráticos. Tá ok? Tá ok não, desculpa. Não é tá ok não. Okay, tudo bem? Enfim, é isso. William. Um abraço e der eu volto. Desculpe. Agradeço aí rapidamente, tá? Sei que você tem esse compromisso e muito obrigado por ter feito esse esforço aí. Quem conhece você, conhece a história do Sinasef, sabe o valor que você tem na luta e na construção desse sindicato e das melhores conquistas que nós obtivemos até hoje. Vai lá e volte para dar mensagem final, se possível, viu? Eu vou tocando aqui com o Adroaldo e vou trocar também aqui o nosso intérprete, rapidinho. William, vai lá. Vou desligar minha câmera, tá? Beleza. Chamar aqui a companheira Tawane, tá? Beleza? Ítalo, descansa um pouquinho, companheiro. O meu grande camarada Adroaldo, professor aí, lutador da nossa rede, lá do Maranhão,
né? No Instituto Federal do Maranhão, São Luís. Terra boa e terra de que é sinônimo de muitas batalhas, muitas lutas. Eu sou paraense, eu sou aí próximo de vocês, né? Mas moro na Bahia hoje. O Adroaldo, esse tema ele é muito instigante, né? Essa questão aí. Como ficou nós dois aqui para esse bate-papo, né? E esse chat aqui que não para tá toda velocidade aqui, tá massa. Muito boa essa live, muito interessante. Eu quero dizer para você o seguinte, uma questão só rápida, antes da gente ir para as considerações finais ainda, viu? E porque a nossa live é de 1 hora, mas eu acho que dá para passar um pouquinho. Eu preciso aproveitar da tua participação aqui para a gente apontar um debate interessante na rede. Enfim, a maioria das reitorias eleitas, né, na rede federal se submete ao governo de plantão de forma crítica e burocrática. Por que é tão difícil exercer a democracia pela base das instituições? E como as reitorias, rapidamente essa resposta, se for possível, podem atuar para assegurar a democracia, liberdade e direito dos servidores, sem ter que tergiversar na elaboração de instituições com responsabilidade social e competência técnica e científica, em meio a essa pandemia, essa coisa toda do negacionismo, do obscurantismo e do terraplanismo, né? Como é que a gente pode, em poucas palavras, se você puder colocar essa questão aí, eu agradeço para a gente partir depois para as considerações finais. Obrigado, Magno. Pedir para o historiador em poucas palavras, ele fica logo aqui agoniado para poder... Mas deixa eu ver se eu me torno bem breve mesmo. Eu acho que a explicação ela passa por uma compreensão da cultura política brasileira. Então, já começa daí. O primeiro ponto que eu queria destacar é que, quando você olha para a história republicana brasileira, há de fato um desfavor em relação à educação. Assim, a educação em nosso país, pela própria criação, no primeiro momento, do Ministério de Saúde e Educação, e aí depois somente o Ministério da Educação, a norma, assim, dentro do nosso país, é ter vários ministros da educação em um único governo. Por incrível que pareça, a exceção foi somente Fernando Henrique Cardoso, que teve apenas Paulo Renato como seu ministro. Mas o próprio PT, o governo Lula, nós tivemos, no primeiro momento, Cristóvão Buarque, Tarso Genro, e depois, num tempo maior, Fernando Haddad. Então, assim, a norma que existe é, de fato, ministérios que vão, numa dança de cadeiras, ocupando ministros, enfim, e não trabalhos de longo prazo, planejamentos aí de longo prazo. Isso é um primeiro elemento que precisa ser destacado para a gente poder compreender a profundidade aí dessa pergunta. Então, me parece que o compromisso em relação à educação no nosso país passaria inevitavelmente por também ter um compromisso com planejamentos aí de longo prazo. O segundo aspecto é essa cultura política que nos impregna, né? Então, veja só, a gente vem de uma cultura impregnada por um escravismo. Agora, tem complexidades aí nessa relação de uma sociedade escravocrata. Eu teria que lembrar duas figuras importantes dentro desse cenário, que é a figura do feitor e a figura do capitão do mato. E por que eu estou dizendo isso? O capitão do mato é um preto. Então, ele é um preto que está perseguindo outros pretos e está correndo atrás. Mas o que faz o capitão do mato? Ele vai atrás de um preto fugido, que está fugindo ali desse trabalho escravo, para torná-lo de volta aí ao seu trabalho. Então, é o cara que vai perseguir o outro para poder ir atrás, para poder garantir que ele esteja ali trabalhando na serventia ali do dono da fazenda. Esse é um aspecto importante dentro da cultura brasileira, que é a figura do capitão do mato, e que me parece que ela ainda existe hoje, talvez pasteurizada, maquiada, mas ela está bem aí presente entre nós. A outra coisa interessante é a figura do feitor. É esse indivíduo que trabalha na fazenda, que é responsável pela administração da fazenda, mas a fazenda não é dele. Ele trabalha para o dono da fazenda, mas em determinado momento,
por essa relação, talvez, com o próprio poder, com o próprio fazendeiro, isso talvez ilustre ou convença de que ele tem algum tipo de parte neste patrimônio do fazendeiro. Por que eu estou chamando a atenção a isto, gente? Porque quando você toma a figura do capitão do mato, que é aquele que é preto, mas não se reconhece como tal dentro de uma luta e vai perseguir outros pretos, e o feitor, que não é o dono da fazenda, mas é o indivíduo que trabalha para administrar e desenvolver a fazenda, porque acha que, de alguma maneira, ele também acaba tendo benesses decorrentes daí. Quando a gente observa isso, dá para compreender um pouco por que determinados gestores, determinados colegas de trabalho que se tornam posteriormente gestores, porque ninguém faz concurso para ser diretor de campus, ninguém faz concurso para ser reitor, a gente faz concurso para docente, faz concurso para técnico administrativo, e dentro desse ambiente aí escolar, acadêmico, enfim, universitário, dentro desse ambiente a gente se torna ou um reitor, ou um diretor, enfim. Então, nessa perspectiva, esses indivíduos, determinados indivíduos, não todos, mas uma grande maioria, quando ascende a lugares de poder, acabam se considerando ou feitor, e a depender desse lugar de poder, se torna o capitão do mato. Isso é interessantíssimo, porque passa pela compreensão da cultura política brasileira. E então, em vez de eu pensar o seguinte, bom, já que eu sou representante de uma determinada comunidade escolar, acadêmica, universitária, que seja, já que sou representante disto, não seria o ponto de agora fazer a discussão, o diálogo, inclusive, se for necessário, o enfrentamento a estes que sobrepõem a nós outros. Não seria a questão de fazer o contraponto a posições que são diametralmente opostas às demandas de trabalhadores e trabalhadoras. Então, isso é que me parece assim, ser o ponto aí de reflexão principal. Nós percebemos ao longo da história republicana brasileira, e mais recente ainda, dentro dos diversos momentos em que tivemos ministros da educação, meio que um afinar de posições junto a reitorias espalhadas pelo Brasil, e não necessariamente o enfrentamento a posições que eram terríveis a trabalhadores e trabalhadoras. Então, nesse momento, o reitor, o diretor, acaba assumindo o papel do capitão do mato, acaba assumindo o papel do feitor. E é preciso fazer a reflexão. Quando vem uma diretiva do MEC, a gente precisa pensar a respeito dessa diretiva, em que medida ela nos atende, em que medida ela nos alcança. É preciso dialogar na base. Então, eu acho que esse momento crítico, inclusive da pandemia, talvez tenha nos forçado a pensar um pouco mais a respeito disso. Não é porque um presidente da República entende que uma determinada calamidade mundial é uma gripezinha, que nós nos comportaremos como se fosse uma gripezinha. É preciso pensar, opa, peraí, não é porque o presidente da República pensa dessa maneira e tenta encaminhar suas ações desta maneira que nós aqui na base teremos, portanto, que estar convenientes com isso. Então, nesse ponto, eu acho que isso também se estende para o plano da educação. Não é porque o Ministério da Educação acaba definindo determinadas políticas que são absurdas, são completamente contraditórias às políticas pedagógicas que nós entendemos como sendo democráticas, avançadas, progressistas, emancipatórias. Portanto, se o Ministério da Educação traz sobre nós diretivas a esse respeito, isso de nenhum modo deve nos forçar a aceitar de pronto. Por isso, eu ainda aposto que gestores, seja na condição de reitor, seja na condição de estar à frente de uma direção de campus, possam, nesse momento, pensar sobre dois aspectos. Um, de que eles são representantes de uma comunidade que os elegeu. Eles são representantes de uma comunidade que democraticamente os colocou nessa condição de poder. E dois, é que eles têm cérebro, eles conseguem pensar a respeito dessas coisas, ou então, pelo menos, deveriam estar
ali ao lado de pessoas que possam estar refletindo a respeito dessas questões. Porque, senão, a gente vai ter o tempo todo aqui, na base, né, o capitão do mato e o feitor, simplesmente colocando sobre nós as diretivas que vêm do Ministério da Educação. Então, não há outra saída para mim, dentro de um Estado democrático, que não seja esse do diálogo. Então, passa pelas bases aqui esse enfrentamento, mas passa também por aqueles que ocupam esses cargos de direção. Eles têm que entender o seguinte: eles não são subservientes a ministros ou a presidentes da República. Eles têm que ter um compromisso com as bases, inclusive, que emprestaram legitimidade à sua direção, enfim, às suas ações. Desculpe ter me estendido novamente, Magno, mas é que o tema realmente é muito bom. Meu amigo, nesse momento é uma conversa de um professor de história e um professor de filosofia aqui. Então, a formalidade é secundária, eu digo, em relação ao tempo, né? Ele é mais do que relativo, e fique à vontade. A ideia é essa, a gente construir a narrativa para que a gente possa estar armando a todos os companheiros e companheiras para esse debate, para a disputa necessária na sociedade. A educação, né, camarada, ela é o centro de disputa na sociedade, e ela está em disputa, né? E precisamos resistir, e resistir requer consciência, requer, enfim, capacidade de nessa correlação de força, dominar a narrativa e ir à frente. E eu acho que esse discurso que você apresenta, que o William apresentou, ele nos dá nos instrumentaliza nesse sentido, nos arma para o enfrentamento necessário nessa disputa de narrativa. E aí, chegaram várias mensagens aqui, camarada, elogiando a nossa live e detonando, de fato, a existência de um governo que é genocida, de fato, que o projeto da educação ele é muito claro, né? Vamos dizer, se ele tem, é esse que não é o nosso. Então, manifestações em todas as lives, como essa também, e eu quero aqui, em nome do Sinasef, dizer algo que rolou aqui no chat, que a gente não pode esquecer nesse momento. Reitor eleito é reitor empossado. IFE Rio Grande do Norte, IFE Santa Catarina, né, Arnóbio, Gariba, Cefet Rio de Janeiro, Instituto Federal do Acre sofrem com esses ataques do governo, essa intervenção. São interventores a serviço desse governo autoritário, governo fascista, ultra-neoliberal. E, só para lembrar, na vigência ainda daquelas medidas provisórias, isso nos tomou assim de bastante assombração, né? E nos remeteu à luta, porque agora mais de 20 universidades estarão, né, com um processo aberto eleitoral. Então, se o Congresso Nacional não deixa caducar a medida provisória 914 e depois não devolve de pronto a medida provisória 979, olha o tentáculo que esse governo ia colocar dentro das nossas instituições, tanto universidades como nos institutos federais. É muito grave, precisamos lutar. E aí, meu camarada Adroaldo, estamos indo, né, para o nosso final. Né? A gente está diante de um fascismo, de um governo que se constrói na essência dentro de um fascismo, de um ultraneoliberalismo, disso que nós já em 1 ano e meio conhecemos, né? E já sabíamos, na verdade. Né? Hoje, um grande debate que se faz na rede é a questão do ensino remoto. Né? Estamos isolados, de fato, né? Afastados das atividades presenciais. Agora, as condições, né? E, enfim, eu não queria entrar nesse debate, mas assim dizer que o retorno às aulas nesse momento, né? Como em muitos estados estão ameaçando, até porque alguns tenderão a
a seguir, por exemplo, os decretos dos governos estaduais e prefeituras. Então, é muito complicado. Voltar às aulas agora, se um debate com a comunidade, se ouvir os educadores, os estudantes, o movimento estudantil, né, dos trabalhadores da educação, técnicos e docentes, e a sociedade civil organizada, é nos empurrar para a morte. É mais a continuidade desse genocídio terrível. Então, para a gente ir para o final, que já passamos de 1 hora, né, diante do fascismo e do desastre que é o governo Bolsonaro, Adroaldo, né, que significa esse governo que a gente tanto falou aqui para a educação, podemos esperar o quê? É possível termos uma mensagem de esperança? O que a gente poderia estar abordando aqui? Aí eu jogo essa responsabilidade para você, meu caro professor de História e lutador dessa rede aí, enfim. E aí? Olha, eu acho que sim. Aliás, devemos ter esperança, mas uma esperança ela precisa ser materializada, né? E quando eu digo uma esperança materializada, eu chamo isso para uma ação ativa, de fato, em relação à luta e à defesa assim da democracia, de instituições republicanas, transparentes, enfim. Esse, de fato, talvez seja o maior chamamento hoje sobre todos nós. É a defesa de instituições republicanas, democráticas, transparentes. Há de se ter esperança, sim. No momento que a gente perder a esperança, acabou. Então, não há mais o que fazer. Então, a gente vive numa situação terrível, né, de enfrentamento a um governo claramente fascista, antidemocrático, anti-ciência, negacionista. Então, eu não acredito que nós sejamos assim subservientes a isso. Eu não acredito realmente que a gente vá compactuar com isso. Então, qual a saída em relação a isso? Para mim, a saída passa inevitavelmente por algo já dito há séculos atrás, né? Que é a unidade de trabalhadores e de trabalhadoras. É a unidade, no caso dos institutos federais, das universidades federais, é a unidade desses diversos segmentos que compõem essas instituições, estudantes, técnicos, docentes. Não há outra saída que não seja pela unidade de trabalhadores, trabalhadoras, dessa comunidade toda. Então, passa primeiramente por aí, pelo enfrentamento a essas ações. Eu acho que todas as vezes que a gente teve a unidade entre os diversos segmentos, a gente avançou. E percebam só o que aconteceu recentemente em 2019. O 15M, o 30M, né, o movimento lá dos estudantes ocupando as ruas, foi um movimento estupendo no que diz respeito ao enfrentamento do governo Bolsonaro logo no seu início. Aquilo que parecia, em certa medida, uma desmobilização de trabalhadores e trabalhadoras, ausência das ruas, olha que espetáculo foi aquele movimento do tira a mão do meu IFE, dos institutos federais. Isso foi estupendo. Em São Luís, nós lotamos as ruas, e elas estavam impregnadas por estudantes corajosos, então, gritando ali, alto e bom som, pela defesa de sua instituição. Então, eu acho que não há outra saída que não seja essa da luta de uma unidade realmente no campo das esquerdas. É preciso dizer isso, é no campo progressista. É preciso, portanto, avançar na conquista de direitos, na defesa deles. Eu acho que algumas situações têm sido colocadas de maneira um tanto confusa, né? A coisa vira uma cortina de fumaça. Então, há certas conciliações hoje muito oportunistas e que ferem, em certa medida, a trajetória de uma militância progressista, avançada. Isso a gente tem visto, inclusive, no cenário nacional. Determinados agrupamentos aí que são tanto, a meu ver, complicados. Mas eu acho que o enfrentamento ele tem que se dar, de fato, no campo progressista, na coragem de fato, defender aí as nossas instituições e sua autonomia,
seus espaços democráticos. Não é possível recuar em relação a isso, e muito menos temer qualquer tipo de intervenção. Se houver ameaça de intervenção, nós estaremos no enfrentamento e no combate disso tudo. Como bem disse o William, a gente não tem que temer essas coisas. Eu acho que o governo está começando a perceber que a gente está ocupando novamente esses espaços. Antes, inclusive, esse espaço aqui, virtual, era um espaço confiado, aliás, era um espaço dominado majoritariamente por esse campo aí de direita, ultrafascista, enfim, com suas fake news. Nós estamos ocupando já de algum tempo esse espaço e é importantíssimo estar aqui fazendo essas reflexões, discutindo com os nossos colegas e ampliando, inclusive, percepções a respeito das nossas instituições, aí, sobretudo no campo da educação. Então, para mim, a saída passa por uma unidade de fato. A esperança está na unidade de trabalhadores e trabalhadoras, discentes, na defesa dessas instituições. Bom, era o que tinha a dizer. Companheiro, então, chegamos ao final da nossa maravilhosa live, com bastante participação, né? E só lembrando que ela fica na plataforma, né? No YouTube, no Facebook, e depois as pessoas têm bastante visualizações, né? Enfim, eu quero dizer em nome do Sinasef, Edroaldo, que hoje esse debate ele foi muito oportuno, muito enriquecedor, tá? E aí eu quero estar agradecendo em nome da nossa entidade, tá? E antes de dar o pontapé final mesmo, quero dizer que hoje, às 19 horas, teremos ainda uma live musical, né, que é o Sextou do Sinasef, com Pacheco e o Bando Farinha de Guerra, com músicas autorais, muito forró pé de serra, músicas regionais, muito bom. Companheiro aqui da região do Recôncavo, aqui, de Amargosa, que é uma das capitais do forró aqui da Bahia, né, do São João, enfim, das festas juninas. Maravilhosa. E eu quero dizer, enfim, que chegou o nosso momento, precisamos nos despedir, já ultrapassamos aí 1 hora, passamos e muito já de 1 hora, né, além do combinado, e que a gente possa estar evitando de todos os esforços possíveis para superarmos essa grande tragédia que se avizinhou, que chegou a partir do golpe de 2016 e depois da eleição de 2018. E dizer que esses fascistas não passarão. Então, companheiro, Adroaldo e os demais camaradas do chat, companheiro William Carvalho, que teve que sair para uma outra atividade, agradecer imensamente. E que estamos disponíveis aí para a gente estar realizando e construindo outros temas para a realização de novos debates. Tá? Enfim. Eu que agradeço muito, Magno, assim, pela oportunidade. Realmente, a gente tem debatido esse tema. Eu acho que a reflexão ela é extremamente necessária, alimenta, inclusive, com argumentos, as perspectivas aí, tanto da compreensão histórica, como também da própria perspectiva filosófica, educacional, enfim, isso é interessante, é importante. Eu estou vendo aqui a participação de diversos estudantes nessa live, isso é interessante também, porque fortalece os argumentos numa contraposição aos governos fascistas, enfim. Eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de fazer esse tipo de debate. Mas queria também agradecer pela postura combativa do Sinasef. A gente tem aqui no Maranhão algumas sessões do Sinasef, o meu campus tem uma sessão, Sinasef Maracanã, no Monte Castelo também existe outra, em Codó existe outra, enfim, é um pessoal muito ativo, articulado, compromissado, figuras importantes, técnicos e docentes, e ali que somam forças e cerram fileiras sempre no combate a qualquer tipo de situação que pese sobre
o ombro da classe trabalhadora. Então, sempre que possível, trazem debates também no interior da nossa instituição aqui no Maranhão, e fico muito feliz pela maneira como se comportam de maneira muito responsável e sempre na defesa de trabalhadoras e trabalhadores. Então, fico feliz de ter tido pela primeira vez o convite e a grata satisfação de estar no Sinasef Nacional participando dessa live. Muito obrigado mesmo. Eduardo, só para finalizar mesmo agora, dizer que a saída da pós-pandemia ela vai passar primordialmente pela educação, pelo serviço público, né? Pelo serviço público de saúde, o serviço público da educação. Então, os institutos federais e as universidades terão enormes papéis. Então, diante disso, me despeço, conclamando a todos que, da maneira que possa, lute, defenda a rede e vamos nos fortalecendo e acumulando força para combater o bom combate contra esse governo que é sinônimo de terra arrasada. Então, fora Bolsonaro, fora Mourão, e vamos reinventar a nossa democracia e a autonomia das nossas instituições. Então, um forte abraço, sucesso para os projetos e futuro de todos nós. Em especial ao companheiro Eduardo, felicidade, muito obrigado. Obrigado, William. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Tawane. E a gente continua aí. E, Eduardo, já vamos pensando num debate aí para fazer mais para frente, daqui a uns dias. Vamos organizando um tema, porque foi muito bom esse debate, teve muita participação e eu acho que é esse o papel que a gente precisa desenvolver. Então, um forte abraço, em nome do Sinasef, felicidades a todos. Ok? Tchau.